Pessoal, então vamos corrigir aí a nossa avaliação de aprendizagem, né? Então, lembrando sempre algumas coisas que a gente já aprendeu lá na estequiometria, né? Então, quando a gente tem assim, por exemplo, vou transcrever essa reação aqui, 2 de HCl mais 1 de CaOH2, dando 1 de CaCl2 mais 2 de H2O. Então, esses números que aparecem aqui, ó, na frente das fórmulas, são os números de mols com que reagentes e produtos trabalham nessa reação, né? Então, esse número que está na frente da fórmula, ele multiplica todo mundo que está na fórmula. No caso aqui, eu posso dizer que eu tenho 2 de HCl, 2 de HCl, ou seja, 2 de H e 2 de Cl. Ele multiplica a fórmula inteira. Já os números pequenos, que a gente chama de índices, eles só se preocupam, eles só têm poder sobre quem está à esquerda dele. Aqui, quem está à esquerda desse número? O parênteses. Então, ele vai ter poder sobre todo mundo que está lá dentro. Então, são 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Aqui, esse número tem à esquerda dele quem? O cloro. Então, são 2 cloros. Aqui no H2O, esse número tem à esquerda dele quem? O hidrogênio. Então, ele representa que tem 2 hidrogênios. E aí, esse coeficiente aqui ainda multiplica esse 2. Então, aqui tudo eu tenho 4 hidrogênios, né? Apagando. Beleza. Então, vamos responder. Número 1, que ele diz lá para nós. Os números representados em vermelho são, ou seja, os que estão na frente das fórmulas, né, estão em vermelho, são chamados de coeficientes e são multiplicadores de fórmulas. Exatamente, ele multiplica a fórmula que está exatamente na frente dele. Então, isso aqui é verdadeira, essa afirmação. Os números representados em preto, quem são os números em preto? Vamos voltar lá? São os índices que a gente acabou de falar, né? Então, esses índices, vamos ver o que ele afirma sobre eles. Os números representados em preto nas reações acima são chamados de índices e são multiplicadores de átomos dentro de fórmulas. Ou seja, exatamente o que a gente falou agora há pouco, isso aí é verdadeiro. 3. As setas separam substâncias reagentes de substâncias produtos, exatamente. Antes da seta, reagentes é quem eu misturo. Depois da seta, produtos é quem eu obtenho. Então isso aí é verdadeiro. Na questão de número 4, ele vai falar da equação, que é a segunda equação, né? E eu já fiz a transcrição dela para cá. Ele fala: a segunda reação ocorrerá de forma estequiométrica sempre que o HCl se apresentar com o dobro do número de mols do CaOH2. Sim, é exatamente isso que dizem os coeficientes. Para essa reação acontecer estequiometricamente, ou seja, não ter ninguém sobrando, ninguém faltando, para a reação acontecer, eu tenho que ter uma quantidade de mols de HCl que é o dobro da quantidade de mols de CaOH2. É isso que querem dizer esse 2 e esse 1. Não quer dizer que eles sempre vão acontecer. Sempre tiver 2 mols e 1 mol. Vão acontecer sempre que o HCl estiver em mols na quantidade que é o dobro de mols do CaOH2. Então é isso que está dizendo. Então isso aí é verdadeiro. O que ele quer dizer com isso? Acontece 2 de HCl, 1 de CaOH2, 1 de HCl, meio de CaOH2, meio de HCl,
0,25 de CaOH2, ou seja, sempre o CaOH2 vai ser a metade do que é o HCl e sempre o HCl vai ser o dobro do que é o CaOH2, para a reação acontecer estequiometricamente. 5. Na última das reações, que já está aqui, a condição estequiométrica se efetiva sempre que o H2SO4 se apresentar com o dobro do número de mols que tiver o KOH. Não, está ao contrário essa história, né? Ele está afirmando ao contrário. Por quê? Aqui eu tenho 1 de H2SO4 e 2 de KOH. Quer dizer que sempre o KOH tem que ser o dobro do que é o H2SO4. E ele está falando ao contrário, que ela se efetiva sempre que o H2SO4 se apresentar com o dobro do que for o KOH. Então é invertido. Isso aqui então é falso. 6. Considere que nas soluções abaixo são misturados. Considere que as soluções abaixo são misturadas. 1 litro de NaOH 1 mol por litro e 1 litro de HNO3 1 mol por litro. Lembra? Eu preciso conhecer o número de mols de cada um deles para ver se eles estão em quantidades iguais. É isso que essa reação aqui está me dizendo. Para ela acontecer estequiometricamente, HNO3 e NaOH tem que estar em quantidades de mols iguais. Isso quer dizer o 1 e o 1. Eles têm que estar em quantidades de mols igual. Então, em uma solução, se eu quiser saber o número de mols que tem nela, eu vou fazer a concentração vezes o volume, aquele famoso CV que a gente costuma fazer. Então, eu vou fazer o CV para os dois aqui. NaOH, solução de NaOH, qual que é o volume? Do texto fala que é 1 litro. E 1 mol por litro de concentração. Então, quantos mols tem de NaOH? 1 vezes 1 é 1 mol. Quantos mols tem de HNO3? Vamos ver a outra solução. Ele fala que ela tem 1 litro e a concentração é 1 mol por litro. Então, vai ser 1 vezes 1 de novo, que vai dar 1 mol de HNO3. Então, essa condição aqui é estequiométrica. A quantidade de mols de NaOH e de HNO3, elas são iguais, é a mesma quantidade. Então, é isso que precisa para acontecer estequiometricamente. Vamos ver o que fala lá, então. Considere que as soluções abaixo são misturadas. A concentração do NaNO3 na solução final será de meio mol por litro? Bom, isso vamos ver, né? Então, o que acontece? A reação fala assim, que o número de mols de NaNO3 vai ser igual ao número de mols de HNO3 ou igual ao número de mols do NaOH que entrou na reação, que vai ser o mesmo número. Então, quantos mols tinha de NaOH? 1. Quantos mols tinha de HNO3? 1. Como o NaNO3 vai ser a quantidade de um ou de outro, no caso aqui é a mesma, né? Quantos mols de NaNO3 eu vou formar? 1 mol. Só que qual que é o volume da solução? Eu somei a primeira solução que tinha 1 litro, mais 1 litro da segunda, a solução final tem 2 litros. Então, a concentração do NaNO3, ela vai ser 1 mol que se formou, dividido por 2 litros, ou seja, meio mol por litro. E o que ele está falando? Que essa concentração vai ser meio mol por litro. Então, isso aí está correto. Isso aí é verdade. Então, é verdadeiro. Um frasco A contém 2 litros de solução de H2SO4. Então, o frasco A contém esse material aqui, uma solução dele. E o frasco B, uma solução de KOH. Então, isso aqui está no frasco B, né? Aí, o que ele diz?
A contém 2 litros de solução de H2SO4, 1 mol por litro. Qual que é o CV aqui? Para saber quantos mols tem, né? C vezes V, o volume lá da solução é 2, a concentração é 1, então eu tenho dele 2 vezes 1, 2 mols desse cara que é H2SO4. Aí, na outra solução que é de KOH, vamos ver o CV dela. C vezes V, concentração é 4 mol por litro, e o volume ele é 1 litro, então 4 vezes 1, eu tenho 4 mols. Aí ele fala que esses mols que estão nessas duas soluções, quando eu misturar, eles não gerarão reação estequiométrica. Ele fala que a reação não será estequiométrica. Ele fala que vai sobrar alguém. Ah, isso aí é mentira. Por quê? A reação vai acontecer estequiometricamente sempre que, olha esses dois números aqui, sempre que o KOH for o dobro do H2SO4. Então o que está acontecendo? 2 é o dobro de 1. E lá se reproduz essa situação numa outra proporção. 4 é o dobro de 2. Então a reação ela vai ser estequiométrica. E ele lá está falando que a reação não vai ser estequiométrica. Então isso aqui é falso. Quando ácidos reagem com bases, ocorre formação de sal e água. Sim, de sal e água. Vamos ver a reação do HCl com NaOH. Então, o que vai acontecer na reação de ácidos com bases? Né? Esse aqui é só um exemplo, mas sempre acontece a mesma coisa. H+, Cl-, Na+, OH-. Eu junto positivo de um com negativo de outro. Na+, Cl-. Isso aqui é o sal. Positivo de um com negativo de outro vai dar o HOH ou H2O, que é a água. Então isso aqui é verdadeiro. 80 gramas de NaOH e 126 gramas de HNO3 não são estequiometricamente equivalentes. Ele está falando que não são. Aí a gente vai ter que ver, né? Então a gente tem aqui, ó, Na é 23, o O é 16, o H é 1 e o N ele é 14. Então temos todos os dados ali. Então vamos ver. Essa quantidade que está aqui, ó, tem um Na que vale 23, um oxigênio que vale 16, um hidrogênio que vale 1, somando tudo a gente vai ter o quê? 6 com 1, 7, 3, 10, vai 1, 40 gramas. Agora vamos ver o HNO3. Eu tenho um H que vale 1, um N que vale 14 e 3 oxigênios vai ser o quê? É 3 vezes 16, 6 vezes 3, 18, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 48. 48, então isso aqui é tudo adição, né? Fazendo as contas, 8 com 4, 12 e 1, 13, 63. Mas o que tem a ver as quantidades que estão lá no exercício? Elas são para o NaOH 80 gramas e são para, e ela é na realidade, né, para o HNO3 126 gramas. Eu tenho a mesma proporção que eu tenho aqui, eu vou ter aqui também. Por quê? 63 para 126 é vezes 2, eu estou dobrando. 40 para 80 é vezes 2, eu estou dobrando. Então, eu estou dentro da mesma proporção que eu tinha aqui, ó. 40 para 63
80 para 126. Só estou dobrando o meu sistema. Então, isso aí vai acontecer de forma estequiométrica. Só que ele está falando que vai ser não estequiométrico. Então, essa informação que ele está passando nesse item aqui, ela é informação falsa. Ela vai acontecer estequiometricamente, sim. Então, isso aqui é falso. Revisem seus cadernos e tirem suas dúvidas.